Ainda nem começou a gravar. Aí, começou agora. Ok. Bom, já dei todos os recados antes da gravação. Então, hoje nós estamos com o Oderlane. O Oderlane é tutor. O tutor aqui no nosso projeto, ele equivale, a gente poderia fazer uma comparação com um professor auxiliar, tá bom? Só que no caso hoje, o Oderlane vai ser o professor titular. Eu é que vou ficar auxiliando ele se ele precisar de alguma coisa. E é isso. Ele vai trazer, né, ele está contribuindo com o nosso projeto, acompanhando os monitores, ele toma de conta da conta, né, do nosso projeto, e ele está no mestrado, é por isso que ele é tutor e não é monitor, né? Tem os monitores e tem ele que é tutor. Então ele faz um papel como se fosse um professor auxiliar. E como mestrando, ele tem um projeto que logo vai transformar em dissertação para ele receber o título de mestre. E ele está integrando esse projeto dele, né, com o nosso projeto aqui também, que é um projeto que foi desenvolvido inicialmente pelo professor Paulo Sérgio, depois eu entrei e acabei me tornando coordenador, que é trabalhar essa questão das fake news, tá bom? Então, Oderlane, pode ficar à vontade aí, e a gente está aqui para contribuir se você precisar, tá bom? Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu separei aqui uma fala para vocês, né, tentando linkar aqui o meu projeto. Né, no caso, esse aspecto vai ser mais pedagógico, né, do que tecnológico propriamente dito. É pensar aí a comicidade cínica, né, diante das fake news. Obviamente, não quero fazer da minha fala algo muito taxado de cima para baixo. Né? A gente pode conversar também no decorrer da minha fala. Então, vocês podem fazer perguntas, sugestões, opiniões, né, para a gente ir desenvolvendo aí essa minha fala. Primeiro, né, para falar do cinismo, para a gente depois pensar fake news, eu quero deixar três coisas para a gente ficar com isso. Né? E a primeira, né, quando a gente for pensar aqui no cinismo, a gente esquecer essa ideia moderna que a gente tem do cinismo, né, que é aquela pessoa fingida, dissimulada, né? A gente esqueceu um pouco essa ideia moderna, né? E eu vou trazer elementos aqui do cinismo antigo para a gente poder ter essa reflexão. Uma segunda coisa que eu queria deixar para vocês, antes de começar a fala propriamente dita, é pensar aqui no cinismo como uma espécie de método performático, né? Sobre essa comicidade. Né? A comicidade, eu não estudo ela propriamente dita no meu projeto, né? São elementos que eu tenho estudado agora, assim, e trazido, né, e bastante interessantes, mas não é assim, parte essencial da minha pesquisa. E, nesse sentido, né, a terceira coisa, a gente vê isso como um método para olhar, né, a nossa realidade. No caso, seria aqui como uma espécie de óculos que a gente vai, de certa forma, tentar trazer. A gente vai usar o óculos aqui para tentar enxergar essa realidade, né, a partir do cômico, do 5, né? E aí depois a gente tiraria esse óculos. Né? Seria aqui, no caso, só um método aqui performático para a gente tentar ver aí a nossa realidade, né? Baseado aí, obviamente, direcionado para as fake news. Então, eu vou tentar trazer aqui uns aspectos antigos, né, do cinismo, né, dividir aqui a minha fala entre apresentar um pouco o que é o cinismo antigo, né, o que é, quem foi alguns filósofos, propriamente dito, o filósofo mais importante dessa corrente, que é o Diógenes, né, trazer para vocês aqui algumas anedotas, né, algumas anedotas cômicas, né, para a gente refletir sobre isso, né, e aí a gente parte para pensar aqui a nossa realidade sobre as fake news, né, que também não quero pensar isso sozinho, né, tanto é que eu quero deixar isso aberto, né, para que a gente possa ir discutindo e pensando, né, e trazendo aí elementos para a gente pensar a nossa realidade. Então, eu vou começar aqui pelo cínico, né, pelo que é essa corrente filosófica aqui na antiguidade, né? O cinismo ele vai se basear em dois momentos praticamente, né? A gente vai pensar aqui no cinismo antigo, né, do século IV ao século III a.C., né, e depois a sua recepção no Império Romano, né, que é do século I depois de Cristo à Antiguidade Tardia.
né? Obviamente, esse aspecto aqui mais depois, mais próximo do que do cinismo do Império Romano, não vou me atentar a muito, né? Eu vou ficar mais aqui na antiguidade, especialmente entre o período clássico, né, e o início aí do período helenístico, né, que começa aí basicamente 323, 331. Essas datas são bastante complicadas para a gente achar assim um momento, né, mas é mais ou menos esse período. Então, assim, de maneira bem singular, o cinismo aí, ele tem as suas raízes, digamos assim, histórica, né, com os gnofoncistas, né, que são aí os sábios indianos, né? Delimitar o surgimento desse cinismo clássico aí na antiguidade, né, e temporal é bastante complexo, tá? Eu estou tentando me meter aqui a alguns estudos, mas aí a gente vai ter, na tradição, né, que a gente conhece, a tradição filosófica que estuda o cinismo, de maneira bem geral, assim, esse surgimento com Antístenes, né, que foi um filósofo, né, da corrente socrática, né, foi aluno de Sócrates, né, e a gente vai ter aí o seu surgimento com Antístenes. Por que eu falo tradicionalmente? Porque tem alguns estudos, né, que negam que o Antístenes foi o primeiro cínico, né, e alguns relatos também dizem que o Diógenes, né, ele não foi, digamos assim, não foi no sentido de não teve contato diretamente com o Antístenes, né, que esses aspectos históricos eles não ligam, eles não batem historicamente, né, de conhecer mesmo a pessoa, de conviver com ela. Mas isso eu não vou me adentrar muito a isso, né? Então vou pegar aqui sempre que eu estiver falando que do Diógenes, né? E se eu pegar alguns outros filósofos cínicos, eu vou estar falando sempre da tradição que a gente conhece, né? Mais especificamente ali nas obras do Diógenes de Laércio, né? Que é um filósofo onde tem, assim, digamos assim, textos, né? Mais, digamos assim, os textos que chegaram até nós, que falam aí, mais antigos sobre o cinismo. Então aí o cinismo, né? Dessa tradição que eu falei, eu vou pensar aqui agora, vamos falar aqui do Diógenes, né? Tentar um pouco esclarecer um pouco quem foi essa figura, né, para mim poder adentrar aqui nas outras falas que eu pensei. O Diógenes ele vai nascer aqui em Sinope, né, uma região aí perto do Mar Egeu, no sul, na costa do Mar Negro, né, no Egeu não, desculpa, do Mar Negro. Né, ele vai nascer aí provavelmente em 414, né, e 404 a.C., né. E ele vem de uma família, digamos assim, abastada, né, tudo indica que o pai dele foi banqueiro nessa cidade, né? Então, assim, tudo indica que ele teve uma boa educação, né? De que ele vem de uma família onde teve, digamos assim, elementos de uma hierarquia, né? Dentro daquele povo. Então, e aí, possivelmente, ele vai virar digamos assim, um mendigo, né? E aí, então, é onde ele se radicaliza aí na filosofia, sim, né? E vai aí, digamos assim, ser o percursor, o personagem mais importante dessa corrente. O que acontece? O que essa filosofia cínica assim, ela traz como elemento principal para a gente pensar aqui a minha fala? A gente pode dividir esse aspecto cínico em três grandes correntes, assim. Claro que eu estou falando de uma forma aqui também bem abrangente, né? Posso pensar aqui no improviso, né, que essa corrente filosófica tem, do improvisar, né, do improvisar a vida, né, diante das adversidades. Outro aspecto seria o pragmatismo, né, e o humor, né, onde vai estar aí a retórica cínica, digamos assim, mais específica, né, do que a gente vai trabalhar hoje. Né, o humor aí do cínico ele tem elementos, né, que prezam pela liberdade, né, é um aspecto bastante corriqueiro na filosofia cínica. Né? A liberdade do cínico é um pouco diferente da liberdade que a gente conhece assim, na Grécia Antiga. Né? Obviamente, alguns filósofos, né, Aristóteles e outros filósofos mais conhecidos da Grécia falam de liberdade, mas o cinismo tem alguns elementos que diferem um pouco dessa liberdade que a gente conhece tradicionalmente. Né? Os cínicos eles são os primeiros, por exemplo, a colocar em pé de igualdade as mulheres,
né, coisa que na Grécia Antiga não acontecia, né, as mulheres elas tinham um papel muito secundário dentro da polis, né, e os cínicos eles dão aí vazão a isso, né. Outro aspecto, falando da liberdade, do cínico é o cosmopolitismo cínico, né, onde os cínicos eles vão dizer que não são cidadãos da polis nem do Estado, eles são cidadãos do mundo, né, ou do cosmopolités, né, cidadão do universo. Então, são alguns trechos assim que a gente percebe que há uma certa discrepância, né, e bem radical. Né? A radicalidade cínica não é uma anarquia, né, propriamente dita, mas ela é uma radicalidade contra os costumes, né, contra o nomos aí da polis. Outra característica dos cínicos, né, e especificamente aí falando do Diógenes, é a sua contradição com o platonismo, né, contra Platão. Né? O Diógenes ele foi um inimigo aí declarado de Platão, né, das ideias de Platão, da forma de viver de Platão. Né? O Diógenes ele vai dizer que o Platão corrompeu, né, a filosofia socrática, né? Ele vai dar vazão a isso, principalmente pelo aspecto metafísico de enxergar a realidade. Né? O Diógenes ele quer tratar das coisas aí autênticas do mundo, né, da realidade prática das coisas, né, e o Platão ele quer jogar essa responsabilidade para um mundo superior, para um mundo fora do mundo humano. Né? Então ele vão ter, depois eu vou trazer algumas anedotas para vocês, né, sobre esses embates que ele teve com Platão, aí eu posso adentrar um pouco mais dessa questão. Né? Então ele vai, os cínicos aí dentro da polis vai ser uma certa discrepância, né, com os costumes aí da época. Outra questão dos cínicos que eu poderia trazer aqui, obviamente tem muitas coisas aqui, mas assim, quando a gente vai falando, a gente vai, né, vai tentando encaixar aqui a fala. Outro aspecto seria a paresia, né, de viver do cínico, né, que é o discurso verdadeiro, o modo de dizer verdadeiro, né, que os cínicos eles vão levar isso aí ao extremo também. Né? Obviamente a gente tem aí a figura de Sócrates, né? Quando eu falo do cínico, eu estou falando assim sempre da corrente socrática, né, que Sócrates, Antístenes, né, Diógenes, Crates, e aí por aí vai. Eu estou falando sempre dessa tradição socrática, apesar de ela não fazer tanto, digamos assim, esforço para seguir, né, digamos assim, a filosofia ideal de Sócrates, né? Ela tem uma certa diferença justamente nessa paresia aí. O Sócrates ele vai usar, até esqueci o nome que eu não anotei, um termo grego aqui, mas é basicamente a ironia, né? O Sócrates ele vai tratar dessas questões filosóficas, adentrando a ironia, e o cínico ele não diretamente ele vai fazer isso, ele vai fazer isso através da paresia, né? Que é esse conceito de verdade, né? De dizer a verdade e de pagar o preço por essa verdade. Né? Alguns estudos, principalmente que eu consegui encontrar assim, que falam bastante da paresia, são os estudos de Foucault. Né? Tem A Coragem da Verdade, né? É onde ele vai tratar aí acho que dá para ver, né? Coragem da Verdade. Ele vai tratar aí mais diretamente essa questão da paresia relacionando aos cínicos. Né? Obviamente tem algumas obras do Foucault que já tratam sobre isso, né? Sobre a paresia e outras coisas. Né? O Conhecer-te a ti mesmo, né? Lá dos gregos, do Sócrates, né? Na hermenêutica do sujeito, tem a História da Sexualidade 1 e 2. Então, você tem algumas obras que já tratam essas questões, mas a Coragem da Verdade ela é mais especificamente relacionada aos cínicos. Né? São os estudos sim, de Foucault, onde ele vai tratar um pouco melhor isso. Tem outros autores também, tem o Onfray, né? Michel Onfray, que vai tratar sobre isso, sobre os cínicos. Né? Tem outros pensadores aí que posso até depois mandar para vocês, se alguém tiver interesse, né? Os pensadores que tratam do cínico. Então, dito isso, deixa eu pegar minha colinha aqui para não perder. Então, eu queria mostrar para vocês aqui algumas anedotas, né, para a gente começar a ver essa questão cômica, né, falar algumas coisas para vocês aqui e para a gente conversando também. E aí depois a gente segue para falar das fake news. Eu vou dizer algumas anedotas, algumas eu vou comentar, né, outras não, a gente conversa. Lembre-se que eu estou falando aqui, né, para a gente pensar no cinismo aqui de uma forma geral como esse óculos para a realidade, né? Tanto é que eu não vou dar aqui muitas respostas sobre o que são as fake news, né, pelo cínico, mas sim tentar ver essas fake news pelo um olhar cínico, né? Como um cínico hoje, como um filósofo cínico hoje, enxergaria
né, a nossa realidade e como ele trataria dessas fake news, né, que não são aí diretamente ligadas ao próprio sujeito, né, que diz essa verdade ou que diz essa fake news, né, mas que muitas vezes ele pega essa fake news e ele, né, às vezes sem ler, joga nas redes, joga, né, para o outro sem ter a sua fala, né, diante dessa prática e muitas vezes sem a reflexão dessa prática. Né? O cínico aí, ele é um pouco contra a intelectualidade, né? Isso é bastante ferrenho lá em Platão, né? Nos combates dele lá, mas não da racionalidade, né? Que são coisas para o cínico diferentes. Né? A intelectualidade aí para o cínico vai ser o aspecto mais superficial, né? Onde vamos tratar dessas coisas não práticas da vida, e a racionalidade são aquelas coisas que são julgadas pela razão, a gente passar pelo crivo da razão. Eu posso depois dar alguns exemplos aqui sobre essa parte. Então, eu vou falar aqui para vocês algumas anedotas, né, que são aqui engraçadas, no sentido de que esse cinismo, esse cínico, ele trata do mundo real, do mundo da realidade, de uma forma bastante performática. Né? O cínico, para ele deixar o seu crivo, a sua crítica diante da sociedade, ele vai usar aí, né, o aspecto performático cômico, que são aspectos performáticos cômicos bastante fortes, né, muitas vezes aí cruéis, exagerado, mas é o aspecto aí que o cínico ele escolhe o seu método, digamos assim, pedagógico, né, para poder fazer a crítica à realidade, a crítica ao mundo. Obviamente, há críticas de alguns pensadores, né, que falam que os cínicos não têm um método, né, que eles não têm aí uma finalidade, né, e de que esse aspecto dele de tratar a realidade dessa forma bastante, digamos assim, suja, né, suja entre aspas, obviamente, claro, né, e aqui eles não têm uma filosofia, né. O Hegel vai fazer essa crítica aí aos cínicos, é bastante ferrenho, né, de que o crítico, de que os cínicos eles não têm esse método. Obviamente, na minha humilde posição de estudante, eu discordo totalmente de Hegel. Né? Hegel, para mim, também ainda fica ali muito metafísico, acho que ele não entendeu muito. Né? Não estou falando aqui de forma como aluno, né? Mas tem uma posição também. Então, vamos lá. Então, vou falar de algumas anedotas, né? E vocês podem falar, pessoal, se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês podem perguntar, podem ir conversando comigo, que até um pouco mais melhor, assim, também, para não ficar aquela coisa muito seca, né? O diálogo assim, é sempre bom. Então, aqui eu vou falar aqui do aspecto sobre a racionalidade que o cínico coloca. Né? Ele vai dizer que o Diógenes conversando, né, com o interlocutor, ele vai tratar a seguinte questão aqui. Sempre que via na vida pilotos, médicos e filósofos, costumava definir o homem como o mais inteligente dos animais. Entretanto, quando via intérpretes de sonhos, adivinhos e pessoas que prestavam atenção a indivíduos cheios de arrogância ou de riqueza, pensava que não havia animal mais estúpido. Então aí, né, a gente vê que ele está fazendo essa crítica, né, à intelectualidade, né, ou ao mundo metafísico, propriamente dito também, né, e não justamente ao mundo, ao racionalismo. Né? E os cínicos eles são acusados aí de não ter uma razão. Né? É uma filosofia banal, uma filosofia que não serve. Né? Tanto é que os cínicos eles foram aí, digamos assim, excluídos, né, no sentido tradicional da filosofia. Não só o cínico, mas também os estoicos aí foram marginalizados. Né? Obviamente, os estoicos eles têm aí uma influência no Império Romano muito grande, né? Mas eles estavam ali alinhados com os reis, né? Eles estavam na alta corte, né? E os cínicos eles ficaram marginalizados nas periferias. Né? Então, eles não tiveram, digamos assim, o devido. Não vou nem dizer respeito, acho que respeito não seria a palavra, mas por falta de outra palavra melhor fica o respeito, né?
diante aí, dentro das correntes filosóficas. Tanto Oderlane, é que... Oi. tem algumas pessoas, você estimulou a gente a participar. Tem a Noeci que levantou a mão, o Bruno Olha, eu fez vou uma colocar aqui a questão e eu também questão levantei a do mão. Bruno, E depois eu vou colocar uma questão também que você até me respondeu, mas eu acho que pode ser alguma coisa que ilustre, tá bom? Tá. Foi uma dúvida minha, mas não é mais. Mas eu penso que pode ser uma dúvida de outras pessoas. Tá ok. O Bruno colocou aqui. Eles, os cínicos, né, encontrariam seu fim maior, as virtudes morais. E a minha questão é, quando você coloca que eles ficam à margem, esse tom jocoso, inclusive, Oderlane, depois se você puder colocar isso disponível para a gente, essas anedotas, colocar disponível para a gente lá na sala de aula do Google, tá? Tá. Que a gente é bem interessante mesmo. Tá bom, coloca sim. Quando a gente vê eles marginalizados, dando a mínima para os costumes, né? Se colocando à margem, eles mesmos se colocam à margem, né? Da sociedade, exatamente porque existe um desencontro da vida deles com a vida em sociedade, que, enfim, eu acho que o jocoso é exatamente a forma como eles conseguem ver, porque parece, você chamou ele, disse que eles têm um aspecto performático, né? Mas ao mesmo tempo parece que tem a teatralidade, parece que está do outro lado, né? Enfim, que é o que eles tentam meio que satirizar de alguma forma, né? Sempre quando eu ouço falar dos cínicos, eu lembro dos hippies, né? Não sei se essa ponte aí de vários mil anos depois seria possível, porque os hippies, em geral, eles se colocam nessa situação. Eles não são simplesmente a pessoa que perdeu tudo e foi morar na rua, né? É mais ou menos os cínicos. Os cínicos também, você falou do Diógenes, né? Uma pessoa tinha pobre de origem, né? Ele tinha um pai que era banqueiro, enfim. Ele meio que se entedia, né? Dá a impressão que ele se entediou disso tudo e tentou ter uma vida mais livre, enfim. Enfim, me lembra os hippies, tá? E o Bruno acrescentou mais alguma coisa aqui no chat. Eu vou ler para. Hoje eu estou te auxiliando, tá? Eu vou ler aqui para você ficar mais à vontade aí. Uhum. Então, eu leio aqui o que o Bruno colocou aqui. Pessoal, se quiser participar pelo chat como o Bruno, também é uma possibilidade, tá bom? Os cínicos, mais uma vez, seguindo o estilo de Sócrates, não deixaram nenhum legado escrito. O que se conhece sobre essa escola foi narrado por outras pessoas, geralmente um ângulo crítico. Enfim, aqui é um comentário geral, né? Então, fica à vontade, Oderlane. Tá, então vou passar para o Bruno e depois eu comento aqui essa fala, professor. Eles não encontraram seu fim maior, as virtudes morais. Na verdade, o que os cínicos que eles veem como virtude moral seria aí a finalidade da eudaimonia, né, da felicidade. Né? Mas para que se alcance essa felicidade, essas virtudes, né, poderia até dizer que virtudes morais, né, seria aí o seu aspecto mais natural, ou seja, o abandono aos vícios, o abandono, né, ao mundo, digamos assim, de posses, né, e ao encontro dessa natureza, ou seja, a um retorno à natureza, mas não à animalidade, né, que é o que parece que está muito implícito ali no simples, nessa questão da animalidade, né, mas não é essa a finalidade do simples, né, essas virtudes, ou essa felicidade, essa eudaimonia, né, ela seria encontrada aí ao seu retorno à natureza, porque o homem, a partir do momento que ele se desmembra, né, das coisas naturais, né, ele começa a entrar nos vícios, né, e esses vícios trazem felicidade, né, e o aspecto cínico, né, de tratar essa questão da natureza é justamente no modo de vida, né, no modo de ser do cínico, né, tanto é que o Diógenes ali como percussor dos cínicos, né, ele vive de forma bem natural, comendo alimentos, digamos assim, saudáveis. Obviamente tem algumas coisas que é bem chocante, né? Que o Diógenes ele vai fazer jus a comer carne humana, né? Tem algumas coisas assim bem antropofágicas do simples, mas de viver de forma natural, né? Tentando eliminar os vícios, né? Não se embriagando, né? Bebendo apenas água, né? Vivendo com o mínimo possível de bens. Então, assim, seria nesse sentido. Né? Professor, a outra questão que você me colocou, assim, Bruno, não sei se me fiz claro, né, mas qualquer coisa
Dos hippies. Dos hippies. Dos hippies. Antes de falar dos hippies, professor, então eu vou falar aqui uma citação do Aristóteles, né, sobre... Tá, não, então eu falo, depois eu falo do Aristóteles. Vai encaixar uma com a outra, sabe? Uma coisa assim que eu estava pensando. Bom, os hippies poderiam ser, de certa forma, vistos como cínicos digamos assim, pela ruptura com a sociedade, né? Ou pelo menos com alguns aspectos da sociedade. Mas, de forma bastante geral, eu, na minha opinião, né, obviamente é uma opinião muito pessoal, não consideraria os hippies como cínicos, né? Porque os cínicos eles são acusados aí de mendicância, né? Mas há um aspecto retórico, há um aspecto filosófico muito crucial dos cínicos, né? Que é justamente esse modo de vida, né? Esse modo de vida do discurso, né, com a prática. Obviamente, os cínicos aí, eles estão fazendo esse manifesto, essa contradição dos costumes, né? Mas aí eles ainda continuam aí, interligados na sociedade, né? Os hippies, eles me parecem que eles fazem esse jus, né? Eles têm esse aspecto anárquico, né, de contradição à sociedade, mas do modo filosófico não encaixaria justamente pelas questões dos vícios, né? Não estou dizendo que todo hippie é viciado, né? Estou falando de vício aqui, pessoal, mas eu falando de vícios gerais, tá? Não é vício alcoólico, vício de drogas, sabe? São os vícios gerais, os vícios do corpo, os vícios da mente, né? Onde não, no meu ver, não se encaixaria, né? Então, assim, ver um cínico hoje seria bastante complicado, né? Tem alguns pensadores que são, assim, que se auto-intitulam cínicos, né? Ou cínicos modernos, né? Mas isso é bastante complicado de, sabe, de você taxar, assim. Então, nesse sentido, não, professor. Nesse sentido, os hippies teriam alguns aspectos, alguns elementos, mas não propriamente dito, assim, cínico. A Letícia fez uma questão e o Bruno fez um comentário. A questão da Letícia. Queria saber a ideia de verdade para o sim. E o Bruno faz um comentário. Ele radicaliza quando afirmava que as pessoas deveriam buscar seus instintos mais primários, ou seja, seu lado animal, vivendo sem objetivos, sem nenhuma carência de residência ou de conforto material. Ele concorda comigo, tipo os hippies. Enfim, ele agradece. Foi um comentário, né? E tem a questão da Letícia. Queria saber a ideia de verdade para o sim. Letícia, é uma pergunta bem espinhosa, viu? É uma pergunta bem espinhosa. Bom, mas eu poderia dizer assim que a verdade para os cinco seria o mundo prático, seria as ações práticas, né? Seriam a forma de chegar à virtude de uma maneira prática, né? E essa maneira prática seria um pouco daquilo que eu estava falando, seria a eliminação aí dos vícios, né? Os cínicos eles não têm, digamos assim, uma verdade ideal, né? Os cínicos, eles, de maneira geral, eles odeiam o idealismo, né? Tanto é que eles fazem essa oposição ao Platão, né? E alguns outros pensadores também. Eu estou falando do Platão porque são, assim, onde a gente tem os ataques mais ferrenhos, né? Mas os cínicos, eles não idealizam, né, o mundo. Eles vivem essa praticidade, né? E a partir dessa praticidade, né, seria aí a verdade no sentido, eu poderia pensar a verdade no sentido de paresia, né, de um dizer verdadeiro, né, de uma prática onde esse meu dizer, né, ela se alinha com as minhas ações. Acho que isso seria assim mais nesse sentido, onde eu poderia encaixar aqui as verdades por cima. Me fiz claro, se não, né, já posso comentar mais. Aqui tem o do Bruno, né? Ficou bom, Sim, ficou ótimo. A ideia também sobre a questão do... no caso, o ter vícios, né? Ter vícios para os cínicos seria um problema, seria isso? Um grande problema. Beleza. A filosofia cínica, justamente, ela tenta a eliminação desses vícios, né? Os vícios físicos e os vícios psíquicos, né? Os cínicos, eles tratam aí dessas questões muito interligadas, não tem separação, né? Apesar de parecer que tem uma separação entre esse pensamento cínico, né, da racionalidade, da verdade, né, no sentido de racionalidade mesmo, e prática,
mas elas não se desmembram, né? Ele não separa aí o corpo físico de um corpo de uma alma, digamos assim. Tá muito interligado. É bem materialista nesse sentido, os cínicos são bem materialistas. Então, professor, agora eu vou falar então da parte do Aristóteles que eu tinha. Foi algum momento que você falou que eu falei, não, isso aqui encaixa com o que você está falando. Sobre a comicidade. O Aristóteles aqui ele vai definir, e isso pode explicar até um pouco porque os cínicos eles foram aí tão marginalizados aí pela filosofia, né? Tanto esses combates com Platão, né? E agora que parece que o Aristóteles também dá uma lapada, não diretamente ao cínico, né? Mas à comicidade, né? E os cínicos aí vão, ao meu ver, vão tentar responder da sua maneira. O Aristóteles, né, no capítulo 5 da Poética, ele vai dizer o seguinte: a comédia, né, ou a comicidade, né, como se diz, a mímese de homens inferiores, não, todavia, de toda espécie de vícios. O cômico é apenas uma parte do feio. Pode-se aí dizer que o cômico é um determinado erro e uma vergonha, que não causam dor e destruição, como bem exemplifica a máscara cômica. Ela é feia e disforme, sem expressar dor. Então, nessas palavras do Aristóteles, a gente pode pensar em 4 elementos aqui, né? Que a comédia é uma mímese de homens inferiores, né? E aqui, eu não vou ler o trecho, mas aqui o Aristóteles vai fazer uma crítica, dizer que os homens, esse discurso, né, de comédia serve para que os homens superiores, né, digamos assim, exerçam ou, digamos assim, firmem o poder aos homens inferiores, ou seja, a comédia que para ele é uma questão usada, né, os homens cômicos, né, a comicidade é um aspecto fraco, um aspecto frágil, né, e ele vai dar ênfase aí à tragédia, ele vai dizer que a tragédia que é dos homens virtuosos, que é dos homens fortes, que é dos homens aristocratas, né? Então, a gente, uma crítica, né, que essas performances de Diógenes, elas não eram bem vistas, né, na Grécia, de maneira alguma, né? Então, e a segunda, né, que esses homens inferiores, né, esses homens que têm essa comicidade, eles são homens viciados, né, que são desmedidos, né, na palavra de Aristóteles. Então, Aristóteles ele vai sempre colocar aí, né, o caminho do meio, digamos assim, né, para se chegar a essa felicidade, para ser homem virtuoso, né, ele vai sempre dizer que os homens virtuosos são aqueles que não exercem pelo excesso e nem pela falta, né? E vai dizer aí que esses homens que são cômicos, digamos assim, são homens viciados, né? E nas próprias, né, condutas, né, dos filósofos cínicos, a gente vê que não era muito bem esse caminho que eles estavam querendo trilhar, né? Era justamente a eliminação desses vícios. Então tem um pouco aí dessa contradição. E ele também vai dizer que há vários tipos de vícios, né? Eu acho que nesse sentido, os cínicos, né, poderiam até se relacionar com Aristóteles em alguns aspectos, né? Embora o cinismo, né, na Grécia ele tem, né, sua peculiaridade, tanto o cinismo como os estoicos, né, no período helenístico, como os céticos, né, todos eles têm aí seu aspecto, né, muito particular de fazer filosofia. Embora todos eles me pareçam, isso também é uma opinião muito pessoal, me parecem que todos eles aí buscam a felicidade, né? Acho que o que diferencia entre um e outro é o caminho a ser percorrido para se alcançar essa felicidade, né? E os cínicos eles vão dizer aí que eles têm um atalho para essa felicidade, né? Que me parece um atalho muito peculiar e bastante perigoso, né? Não é tão fácil como parece, né, de chegar a essa felicidade. E a última coisa que o Aristóteles coloca aqui, que é que os homens inferiores representados pela comédia, apresentam um tipo de vício específico, né? E aí eu pensaria que nesses vícios específicos seria pela sagacidade cínica, né? De trazer esses elementos cômicos de forma bastante exagerada. Os cínicos eles são muito exagerados, né, para tratar questões filosóficas. Então, pessoal, dito isso, eu vou tentar agora,
né, com vocês, obviamente, né, que era uma coisa, a gente pensar nessas questões aí das fake news, né? Como que um cínico, né, ou um filósofo cínico, pensaria as fake news hoje, né? Eu falei naquele primeiro momento, né, que os cínicos, né, se tentando imaginar que um cínico dando uma fake news. Acho que a primeira questão seria essa do discurso, né, de um discurso que não é seu, né, porque a fake news, né, geralmente a gente recebe e passa nessas fake news, né, muitas vezes sem o crivo da razão, né. Aqui tem uma anedota engraçada, que ele fala o seguinte, o Diógenes. Diógenes dizia constantemente que na vida necessitamos da razão, ou então de uma corda para nos enforcarmos. Então, assim, é o cara que ele é bem radical, né? Assim, isso me lembra, desculpa, só fazendo um parênteses aqui, me lembrei de uma coisa aqui que acho que o Bruno comentou aqui, de que não chegou, não tem textos, né? Bruno, na verdade, assim, lá na obra do Diógenes Laércio, né, ele faz menção aí a alguns filósofos, né, Antístenes, Diógenes, Crates, né, até Hipparque, né, que escreveram, né, obras, mas que não chegou nenhum a nós, né? Então, assim, há tratados, né, de filósofo, há comédias, sabe, há um monte de textos, né? Só ao Antístenes são atribuídos mais de 80 textos, se eu não estou enganado. Não chegou nenhum a nós, né? O Diógenes também escreveu, né? Tanto é que tem um rapazinho na Grécia lá, chamado Euclides, ou Euburo, um negócio assim, não me recordo o nome certinho, que pede para o Diógenes, né, os seus textos, né? E o Diógenes faz essa crítica, né? Olha, você quer descobrir as coisas do mundo nos textos, né? E não na vida prática, né? Faz essa crítica a ele. Então, sim, ele tem algumas obras, sim, né? Mas não chegaram a nenhuma a nós. Né? Então, assim, voltando, né, fechando parênteses aqui, voltando ao que eu estava falando sobre as fake news, né? Como que o cínico ele enxergaria essas fake news? Né? Primeiro, ele faria essa crítica, né? Pela razão, né? De ler essas fake news, né? De ver quais são os elementos ali, né, verdadeiros do discurso, né? E a partir disso fazer essa crítica e ter esse sentido, né, de passar ou não essas fake news. Eu acho que a primeira coisa que o cínico faria seria justamente fazer essa crítica ao texto, a essas fake news. Obviamente essas fake news elas vêm não só em textos, elas vêm, né, em flyers, elas vêm em áudio, né, as fake news, assim, esse aspecto de pensar a tecnologia é bastante interessante, porque ela pode mudar o formato, e a partir do momento que se muda esse formato, né, se você pode, digamos assim, como é que eu vou dizer? Assim, você pode privatizar um certo conteúdo, né, você muda a forma, né, acho que privatizar acho que não é a palavra mais exata. Você distorce a informação, acho que seria mais nesse sentido. Então, professor, basicamente é isso assim, que eu tenho para falar, e é justamente porque a gente pretende usar a ferramenta, né? E aí nessas ferramentas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Que aí a gente pode trazer algumas coisas, né? E aí a gente pode continuar, eu posso até continuar falando um pouco melhor, porque a gente vendo, né? A gente trabalhando com essas fake news diretamente, assim, seria bem mais interessante. Beleza, então a gente vai então trabalhar agora com o Jamboard. Mas antes eu queria comentar essa última fala aqui no chat do Matheus. Se usa muito a imagem para elaborar fake news. Acho que é um comentário de complementação, né? Ele reagiu à tua fala. Inclusive usa muito de edição, né? Às vezes se criam situações que de fato não aconteceram, falha como se fossem verdades. Eu acho que é nesse sentido, né, Matheus, que você colocou. Ok, não é assim, eu que agradeço, obrigado. Então professor, assim, tipo, de maneira geral era isso que